A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos! Toda sexta-feira, programa Bem Casados aqui na IPPTV. E eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius e sejam bem-vindos a mais um Bem Casados, sexta-feira. Exatamente, esse programa aqui inclusive tem o apoio do Ministério de Casais da nossa igreja, a grande igreja missionária, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é pastoreada pelo nosso pastorzão. Quem é? Quem é ele? Pastor Arival Dias Casimiro e sua esposa Arival. Tárcia. Isso, a Tárcia, eles já fizeram um programa aqui com a gente. Aliás, volta aí na playlist do Bem Casados. Aproveita aí, vai maratonar a playlist. Você vai achar uma hora lá o episódio do Reverendo Arival e da Tárcia, que foi muito legal. E a gente também atua aqui com o apoio do Ministério de Casais, já falei, mas é importante você ajudar o engajamento da nossa IPPTV, a sua TV missionária, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Com isso, ajuda na obra missionária da igreja. Não sei se você já sabe, a nossa igreja faz bastante coisa aí, como plantação de igreja, perfuração de poços, e ao mesmo tempo até a doação de bastante cestas básicas. Então, peço a você, curte aí, comenta e compartilha, porque quando você faz isso, promove o algoritmo, mais pessoas são alcançadas e a missão do Reino de Deus avança por meio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, sem mais delongas. Não é isso, Michele? Isso aí. Agora o quê? A gente precisa ouvir a voz do nosso Criador, né? Todo casamento Criador precisa. do casamento. Exato, todo casamento precisa de devocional. Pergunta, aproveita e interage com a gente no chat. Pergunta aí pra você. Você faz devocional com seu cônjuge? Olha aí. Há quanto tempo vocês não fazem? Há quanto tempo vocês não se assentam à mesa para abrir a palavra de Deus? E aí a gente promove isso aqui também no Bem Casados. Efésios 5, e a Michele vai ler na Nova Almeida Atualizada, Efésios 5, apenas os versículos 31 e 32, para a gente trazer uma devocional de abertura aqui ao nosso coração. Vamos lá, Efésios 5, 31. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esse é o texto que é maravilhoso, Palavra do Senhor, que fala sobre, eu digo assim, é o texto áureo do casamento. Efésios 5, ali na verdade de 21 em diante, e a gente só leu esses dois versículos. Grande é esse mistério. E realmente parece que quando a gente chega em casa no final do dia e se deita, olha um para a cara do outro assim, é verdade, para a gente estar junto é um mistério mesmo, né? Só a graça do Senhor. Mas ainda bem que Paulo foi muito crente e esclareceu. Mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja. E claro que o reflexo do casamento é esse reflexo da igreja. É claro que o casamento não existe apenas para a felicidade dos cônjuges, mas para revelar algo maior. O amor de Cristo por sua igreja. Por isso que nesse texto Paulo faz questão de trazer esse reflexo de Cristo sendo cabeça, representado pelo marido também, cuidando do seu casamento, sendo líder do seu lar, e a esposa como representando também a igreja, sendo cuidada tanto pelo próprio Cristo como pelo próprio marido. E essa figura é muito importante, porque, por exemplo, no casal de hoje, né, que a gente vai conhecer esse testemunho, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles, a história de 20 anos de casamento, a gente não está celebrando perseverança humana apenas, o que faz parte também, mas a gente está celebrando principalmente, em 20 anos, uma aliança que é sustentada pelo próprio Deus, que sustenta, na verdade, pecadores redimidos pela graça no caminho dessa caminhada do casamento que, na verdade, é rumo ao trono da graça. Dois pecadores que, por si só, eram impossíveis de estar juntos, mas unidos pelo amor de Cristo, podem caminhar até o rumo do trono da graça. A história desse casal nos lembra que o Senhor trabalha em todas as estações da vida. E é isso mesmo. Tem a alegria do verão, mas muitas vezes tem a frieza do inverno. E desde o namoro, quando eles tiveram uma distância ali, nas decisões importantes, na criação dos filhos, nas mudanças profissionais e nos desafios familiares. Em cada etapa, Deus estava conduzindo os seus servos segundo a sua soberana providência. É sobre isso que a gente vai falar, é sobre esse mistério que é o casamento, como Paulo disse aqui, e é por isso que Paulo cita Gênesis
2:24, eles se tornaram uma só carne. E a Bíblia vai nos ensinar que Deus não apenas salva seu povo, Ele também preserva e cuida dos seus filhos diariamente. O mesmo Cristo que une pecadores a si pela fé é aquele que fortalece os laços do matrimônio e assim nesse casamento sustentado pela graça que eu quero convidar você a perceber que não são meramente recursos humanos, porque muitas vezes esses se mostram insuficientes, mas é a fidelidade de Deus que permanece inabalável, permaneceu até aqui, nesses 20 anos, e permanecerá, querendo ele e ele quer, jamais o homem separe aquilo que Deus uniu. E aí a gente lembra uma frase de Calvino, que escreveu o seguinte: não há parte alguma da nossa vida que não esteja sob a direção de Deus. E é com essa frase, na direção de Deus, que eu quero terminar dizendo: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí, na expectativa desse testemunho, embarque com a gente no episódio de hoje, porque o Bem Casado está começando. É isso aí, a gente vai agora já ver a história do casal, começar a contar essa história. A história começou em 1996, durante um encontro entre a Igreja Presbiteriana Central de Cuiabá e uma igreja presbiteriana de Goiânia. Heitor viu Flávia entrando na quadra de esportes e para ele foi amor à primeira vista. Ela, por sua vez, ouviu uma bela introdução ao teclado durante o louvor da música Eu Quero Desfrutar. Ao levantar os olhos para ver quem tocava, encontrou o olhar do jovem tecladista e também o achou bonito. Eles tinham amigos em comum que trocaram seus telefones. Pouco tempo depois, ele ligou para ela a cobrar, para surpresa do futuro sogro, que atendeu a ligação. Os dois combinaram, então, de se encontrar novamente no Congresso Nacional das UPAs, realizado em julho daquele mesmo ano. Na época, ele tinha 15 anos e cursava o segundo ano do ensino médio. Ela tinha 14 e estava no primeiro. Ambos eram presbiterianos desde o berço, presidente de suas respectivas UPAs, envolvidos no Ministério de Música e em diversos serviços da igreja. Também viviam uma fase de dedicação aos estudos e buscavam direção para o futuro profissional. O reencontro confirmou aquilo que ambos já haviam sentido. O clique foi imediato. Eles começaram a namorar, mas a distância logo se tornou um grande desafio. Enquanto ele morava em Cuiabá, ela vivia em Brasília. Ainda muito jovens, não tinham condições de viajar para se encontrar com frequência. O relacionamento era sustentado por cartas, telefonemas e muita saudade. O namoro terminou em dezembro de 1996, mas a amizade permaneceu firme pelos 4 anos seguintes. Em outubro de 2000, já com 19 anos, ele viajou para Brasília. No dia 12 de outubro, reataram o namoro. O primeiro encontro aconteceu no restaurante San Marino, seguido de uma sessão de cinema. Agora mais maduros, iniciaram uma nova etapa. Foram mais de 2 anos e meio de namoro à distância, alternando viagens de ônibus e avião sempre que possível. Naquele mesmo ano, ele conheceu a família dela em Brasília e pouco depois, ela foi a Cuiabá conhecer a família dele. Em 2002, fizeram uma viagem marcante com a família dele para Camboriú e para a Serra Catarinense. Mesmo separados pela distância e vivendo a rotina de faculdade e estágio em cidades diferentes, nunca perderam de vista o propósito que carregavam. Queriam construir uma vida juntos. Conversavam diariamente, liam a Bíblia quando estavam juntos, oravam por telefone e buscavam se preparar para o futuro. Em 2004, tiveram uma longa conversa na qual definiram como imaginavam a vida a dois, onde morariam, como seria a convivência, os planos para a família, os filhos e a vida profissional. Em novembro de 2005, após 5 anos de namoro, celebraram o casamento. Os dois já estavam com suas carreiras estruturadas, cada um possuía seu carro e haviam conseguido comprar um apartamento na planta. Como o imóvel ainda não estava pronto, passaram os 5 primeiros meses de casados, vivendo na kitnet onde ele morava quando solteiro.
Foi um tempo de profunda gratidão. Afinal, depois de tantos anos separados pela distância, finalmente podiam compartilhar a mesma casa e viver a alegria do casamento. Os primeiros anos foram dedicados a aproveitar essa nova fase, viajar, passear, desfrutar da companhia um do outro e aprender com respeito e carinho as diferenças de personalidade, gostos e rotina. Foram 8 anos construindo uma base sólida antes da chegada dos filhos. Em 2013, nasceu Arthur. Em 2016, veio o Henrique, hoje com quase 10 anos. Ambos nasceram saudáveis em partos domiciliares, planejados, acompanhados e com participação ativa do pai. A chegada dos filhos transformou completamente a rotina. Vieram as noites mal dormidas, os novos horários, os desafios da criação e da educação. Embora não tenham enfrentado uma crise, viveram momentos de cansaço e estresse, sempre buscando cuidar também do casamento, aproveitando, quando possível, os Vale Nights oferecidos pelos avós. A fé sempre foi o principal alicerce da família. A base construída durante os anos de namoro, o tempo vivido a dois e uma cosmovisão cristã fundamentada na teologia reformada, fortaleceram a caminhada. Livros, cursos e muitos aprendizados os ajudaram e continuam ajudando na missão de criar os filhos. Ao longo dos anos, vieram também novos desafios. Com sua ordenação ao presbiterato, ele assumiu mais responsabilidades na igreja, conciliando reuniões, ministério de louvor e a vida familiar. Mais recentemente, a família viveu uma importante mudança de Brasília para São Paulo, motivada por questões profissionais. Entre os maiores desafios enfrentados, estiveram 2 mudanças de emprego dele e, mais recentemente, um período em que a mãe dela precisou de cuidados. Ela permaneceu 3 semanas em Brasília acompanhando a mãe, enquanto ele e os filhos ficaram em São Paulo. A saudade foi grande, mas a certeza de que aquele era o cuidado correto fortaleceu ainda mais o relacionamento. Ao olharem para trás, reconhecem que Deus esteve presente em cada etapa, na distância, do namoro, na criação dos filhos, nas mudanças de cidade e nos desafios da vida. A criação dos meninos talvez tenha sido o maior instrumento de crescimento espiritual do casal, ensinando-os sobre a dependência da graça de Deus. Hoje, celebrando 20 anos de casamento, vivem uma fase que definem como expansão, novos projetos profissionais, amadurecimento da fé e o crescimento dos filhos. Depois de tantos anos servindo juntos na igreja, ensinando, liderando grupos e compartilhando a palavra, entendem que o maior testemunho está dentro de casa, vivendo diariamente aquilo que sempre ensinaram. O maior sonho agora é ver Arthur e Henrique crescerem em maturidade espiritual, desenvolverem amor genuíno um pelo outro e fazerem boas escolhas para o futuro. Acima de tudo, desejam que suas vidas continuem sendo um testemunho de que o amor de Cristo é capaz de sustentar, fortalecer e fazer florescer um casamento ao longo das décadas. Estamos de volta e depois desse vídeo maravilhoso desse casal especial, que inclusive, gente boníssima que chegou, inclusive no nosso grupo de pastoreio. Sejam bem-vindos! Heitor e Flávia, é uma alegria recebê-los aqui, não é isso, Michele? É isso aí, gente. Obrigada por vir e contar a história de vocês aqui para tanta gente, né? Nós que agradecemos, é uma honra. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Bom demais ter vocês aqui com a gente. Vieram de longe, chegaram, já estão instalados e já chegaram aqui no Bem Casados. Isso é bom demais. Heitor é presbítero também, né, Heitor? Também, servi durante quase 12 anos lá em Brasília e agora continuo servindo nas funções aqui, né? É claro. Estudo, música, o que Deus chamar, estamos à disposição. Presbítero em disponibilidade. Você atuava em que lá em Brasília, Flávia? Eu dava aula na escola dominical. Ah, é? Que legal. Para qual classe? Doutrinas da Graça. Doutrinas da Tô vendo Graça. aqui a tulipa e já é a minha praia. Que legal. Bom demais saber isso. Mas vamos do começo, né, Michele? Vamos do começo. A gente quer, então, entender essa história aí de Brasília, né, Cuiabá, não é isso? Exatamente. Até chegar aqui em São Paulo. Como é que foi
Vamos começar a nossa linha cronológica aí e saber como é que vocês se conheceram. Fala aí, amor, que nosso namoro é bem geográfico. Perfeito, vamos lá. Eu sou natural de Cuiabá, no Mato Grosso. Fui nascido e criado na Igreja Presbiteriana Central, ali em Cuiabá. E em 1996, eu fui convidado pela mocidade, eu era da UPA na época, para tocar em um acampamento. Meio coisa de última hora, assim, falaram com meus pais, porque eu ainda era muito jovem. 15 anos. 15 anos eu tinha na época. E eu fui para esse acampamento em Goiânia para tocar. Então só eu e minha irmã da UPA fomos nesse ônibus da mocidade. E chegando nesse acampamento, nós chegamos ali, como todo acampamento, recepção. E um dia à tarde, nesse acampamento, eu vi 3 meninas entrando na quadra de esportes. E um amigo meu, o William, se você está assistindo o programa aí, ele falou para mim, nossa, Heitor, olha aquelas meninas, que lindas. Eu falei assim, eu prefiro aquela do meio, com cabelo loiro. Porque o cabelo dela era um pouquinho mais claro. Ele achava que eu tinha um cabelo claro, eu usava aquelas franjinhas, sabe? E durante o acampamento eu fiquei olhando para aquela menina aquele tempo todo, mas não sabia quem ela era. Então o tempo passou, comentei com um amigo meu, que estava tocando violão comigo também, Everaldo, padrinho de casamento nosso. E por uma providência de Deus, ele pegou o telefone dela com a prima, porque esse meu colega, esse meu amigo conheceu a prima dela também. E nesse período de tempo, então eu pensei assim, tenho que ligar para ela. Eu vou contar o meu lado, depois ela vai falar como aconteceu. Passaram-se umas 2 semanas, eu liguei naquele número. Só que eu liguei a cobrar. Eita! Porque tinha acontecido alguma coisa na casa dos meus pais, eu não podia usar o telefone para DDD. Olha só. Então eu tive a coragem de ligar a cobrar, Audácia, audácia, varão. e meu sogro que atendeu. E eu falei assim, a Cris se encontra? Ele falou, quem é? Eu falei assim, é o Heitor de Cuiabá. Só me apresentei assim. E aí chamou. Eu estava atrás da porta do quarto me arrumando para ir pro culto. Eu também tinha 15 anos. Aí meu pai bate na porta e fala assim, é o telefone para você. É um tal de Heitor. E ele ligou a cobrar. Aí eu lembrei, é o menino do acampamento. Porque ele foi de Cuiabá para Goiânia para tocar, mesmo sendo acampamento de mocidade, e eu, meus primos de Goiânia que nos convidaram, eu e minhas outras primas. Eles nunca convidaram a gente. Eles são crentes até hoje, abençoados. Um beijo para vocês. Só que dessa vez eles falaram assim, vem, sai de Brasília e vem no acampamento com a gente. Aí a gente foi, chegou lá, eu vi um magrelão de óculos com gola polo, que ele amava e amo usar gola polo, tocando Eu Quero Desfrutar de Ti, Senhor, no teclado. Na hora do louvor do acampamento, aí eu levanto e falo assim, gente, aquele tecladista é lindo. E comentei com a minha prima. E ela que conheceu o Everaldo, nosso padrinho de casamento, e eles se conheceram no acampamento, a gente não. A gente foi se conhecer nessa ligação a cobrar. Foi. Então esse meu amigo passou o telefone e falei, vou tentar investir aqui. E nessa conversa, nós marcamos de conversar então durante a semana, ficamos sabendo... Geograficamente você... Ele voltou para Cuiabá e eu voltei para Brasília. Era em Brasília ainda. E o acampamento foi Em Goiânia. Em Goiânia. Olha como muda a história. Sim. Então, nesse período, nós entendemos assim, que tinha aquele NAUPA, que é o Encontro Nacional das UPAs, em 1996. E ela ia para o NAUPA e eu ia também, presidente de UPAs naquela época. Então, combinamos de encontrar na UPA. Lá a gente se conheceu pessoalmente. Era 15 anos dela, ela me mandou o Mandei o meu convite. convite 15 anos para ele, fiz aquela festa em Brasília, com as amigas debutando comigo. Mas ele não foi, lógico, né? Mas já recebi a primeira carta, É. com o perfumezinho Tati da Boticário naquela época. Olha. O romance marcado. estava no ar. Como a tava gente no ar. namorou à distância, que vocês vão ver, as cartas eram de Dimitri, o perfume da Boticário, e eu jogava o Tati Em nas cima. cartas. Olha aí, bem romântico mesmo. Ai, que bom. legal, É. gente. Muito Fica essa bom. memória afetiva. Então, nos encontramos ali na UPA em 96. No primeiro dia, nos encontramos ali no Congresso e tal. Julho de 96. Julho. Começamos a Foi namorar. aqui em São Paulo, foi no Serra Negra. Serra Negra, no Hotel Vale do Sol. Hotel Olha Vale aí, do que Sol. legal. A gente voltou lá, quantos anos Em depois? 2016. A gente já era 10 anos casado, depois. muito tempo de casado. Nós voltamos nesse hotel e tiramos as mesmas fotos. Pena que eu esqueci de trazer, nós temos um álbum. O álbum das fotos de Serra Negra de 96 e esse tirado, sei lá, 10, 15 anos 20 depois. anos depois, verdade. Então, nós começamos a namorar no dia 1º de julho de 1996. Lá na No frente. acampamento. No acampamento. E não podia namorar no acampamento. Olha só. Então você que está assistindo, Né? a gente descumpriu as regras. Pronto. Um beijinho ali tinha. Aí a gente Disfarçando. ficava fugindo Fugindo dos do segurança. Dos seguranças, monitores, dos né? monitores. Por isso que quando a gente vai em acampamento de adolescente, a gente fica em cima. Tem que ficar. Exatamente, tem que Tá vendo só? Era providência, mas Porque a nós, gente né? já foi adolescente. E na nossa época era isso, né? Os pastores ficavam preocupados no acampamento aí, como é que estavam os meninos e as meninas. E até hoje é assim A também. gente sabe como funciona. O primeiro beijo foi 1º de julho de 96. Aham. 20 anos depois, nasce o nosso filho Henrique, em 1º
1º de julho de 2016. 2016. Então tem uma providência aí no meio, né? Olha aí. Mas namoramos durante 4 dias ali naquele congresso. E muito novos, 15 a 14 anos, então foi impossível levar esse namoro pra frente, só carta, telefonema, à noite, né, amor? Depois da madrugada. A gente colocou na nossa cronologia aí que antigamente a gente tinha que ligar um pro outro de madrugada, que tinha o pulso do telefone. Não sei se vocês lembram disso, que Lembro depois da meia-noite era um pulso só e saía mais barato. Mais barato. E Cuiabá ainda é 1 hora menos que Brasília. Então tinha a mudança do fuso. Então quando era meia-noite lá, ele ia me ligar, já era 1 hora da manhã em Brasília. Quantas vezes a gente orou no telefone, dormiu, passou a madrugada no sofá. Por aí vai. E em dezembro de 96 terminamos esse namoro, só que continuamos a amizade, sempre telefonando, mandando uma carta um pro outro. Descobrimos que os dois passariam férias em Natal, já em janeiro de 97. As famílias se encontraram em Natal, mas não tivemos nada. Só mostramos as fotos lá de Serra Negra um pro outro e assim continuou. Ficamos sem nos ver até 98, quando eu fui para Brasília, tocar em outro acampamento. Outro acampamento. Dessa vez da Presbiteriana de Brasília, mas aí já era mocidade também. Nos encontramos lá, mas também não teve nada. E assim passamos o tempo, até 2000. Em setembro de 2000, eu estava solteiro, ela solteira também. A gente já tinha 19 anos, a gente já fazia faculdade. Mas vocês tinham interrompido o namoro? Interrompido o namoro. 4 anos. Lá em 96 ainda, com 15 anos, né? Exatamente. Então a gente só se viu 2 vezes, de 96 até 2000. Sim. E em setembro de 2000, os dois solteiros tinham terminado os namoros naquela época. Eu senti de Deus, sabe aquela coisa do presbiteriano, né? Eu vou ligar para Cris, mas eu não tinha telefone nenhum. E por Deus eu peguei o telefone, olhei para ele assim, aquele telefone fixo ainda, eu falei assim, eu acho que eu lembro esse telefone. E liguei É o lá. celular da minha mãe até hoje. Até E ele hoje. lembrou. Eu lembrei. Eu não tinha celular, ele lembrou do celular da minha mãe. Olha só. Mas dessa vez não foi a cobrar. Liguei e ela atendeu. Ela estava saindo da faculdade. Eu estava na faculdade, eu lembro como se fosse hoje, eu estava na aula de Direito Civil. E aí eu vi 65, que é o DDD de Cuiabá. Eu falei, não acredito. Eu lembro de eu saindo da sala e atendendo. Aí nós combinamos de nos falar mais tarde e ela me convidou. Por que você não vem pra cá em 12 de outubro, no feriado? Feriado, vem pra Em Brasília. Então eu já tinha 19 anos, já podia andar de ônibus sozinho por aí, né? Maior de idade. Então eu peguei o ônibus ali no dia 11 de outubro. Foram 18 horas de ônibus de Cuiabá até Brasília. E quando ela me encontrou, ali na rodoferroviária de Brasília... Rodoferroviária de Brasília, quem é de Brasília sabe. Tem os trens e os ônibus também, nós já reatamos o namoro ali mesmo. Ele desceu do ônibus com o urso, a gente chama de Cuiabanito. Um ursinho de pelúcia desse Muito tamanho. bom, muito a bom. gente já se beijou ali na frente do ônibus e Já reataram o namoro? Já 12 de reatou o namoro. outubro de 2000. Ali mesmo. Já sabiam o que queriam. Já sabia o que queria. Então, assim, aí começa a questão. Idas para Cuiabá, idas para Brasília. Como é que era esse namoro à distância? Porque voltou a ser Foram à 2 distância. anos e meio assim. Porque vocês estavam fazendo faculdade. Fazer faculdade, 19 anos, a gente estava fazendo estágio já, a gente ganhava aquele saláriozinho de estágio. Os nossos pais, meu Deus, como assim? Hoje eu entendo, sogrinha, um beijo pra você. Complicado, porque ele vinha muito mais pra Brasília do que eu ia pra Cuiabá. No começo, a minha mãe só deixava eu ir pra Cuiabá de VASP. Eu lembro que a passagem era R$250, ida e volta, Brasília-Cuiabá. Era o valor que eu ganhava de estágio. E Essa aí... é a turma da memória afetiva. Porque tá tudo ligado, lembra de tudo. Lembro de tudo. E aí a minha mãe, o namoro 2 anos e meio assim, não tinha mais condição. Aí eu comecei a ir de ônibus. Só que eu, sozinha, eu pensava, já pensou? 19 anos você tá com uma menina no ônibus. Às vezes o ônibus quebrava. Isso aqui já ficou 24 horas pra chegar em Brasília. Quebra o ônibus no meio do caminho, a estrada não é boa. E foram 2 anos e meio assim. Ele ia muito mais. Ele praticamente era membro da nossa igreja lá, Igreja Presbiteriana do Guará 2, era a nossa igreja em Brasília. Ele tocava. Eu tava no Cantava coral. no coral da nossa igreja. A mocidade fazia programação, esperava que dia que o Heitor vai vir. Olha e só. fazia programação. Era membro à distância, mas atuante. É mais atuante. E a gente só ficou sem se ver 45 dias. Era o máximo que a gente aguentou nesses 2 anos e meio. Olha só. E orando, pedindo a Deus, e como vai ser? Aí eu falei assim, eu não vou pra Cuiabá não, Cuiabá é muito quente, né? A mínima de 40, 42 graus. Eu pensei, eu acho que a gente tem que orar pra você vir pra Brasília, porque a minha chance de mudar pra Cuiabá é bem baixa. Sim. Aí, pela providência de Deus, em 2003, logo que eu me formei, eu consegui um emprego lá em Brasília. Olha aí que bênção. Então, assim, pela graça de Deus, fui chamado Mas para... nesse tempo foi o quê? À distância, orando. Orando, lendo a Bíblia sempre junto no telefone, presencialmente também. A devocional nunca faltou, pela graça de Deus. Olha E só o direcionamento do Senhor, né? A gente vê com relação a tudo E o isso. bom é que vocês se amavam e se amam, obviamente, bastante, mas aquele início de namoro que é sempre mais
essa paixão tá muito acesa ali, E né? pros pais, né? É Como é que você lógico. vai... A menina mora em Brasília, tem 19 anos, você conheceu no acampamento, você viu ela poucas vezes e meu filho agora vai largar tudo e vai mudar. É muito complicado. Foi quanto tempo Agora de que nós namoro? somos pais... Até casar 5 anos, 2 anos e meio à distância É. e 2 anos e meio Aí ele presencialmente. foi pra Brasília, morou em kitnetes, solteiro, morava perto do metrô, pra ir pro trabalho de metrô, 2 anos e meio. Por quê? Porque a gente falava assim, só namorei com você à distância. Por mais crente que a gente seja, a gente não briga, a gente não conversa sobre o dia a dia. Como é que eu vou casar com você assim? A gente não. Rotina. Vamos ter um tempo com você em Brasília pra solidificar e tudo mais. E aí, benção. Ele ficou 2 anos e meio morando... Então vamos falar de Kitnet. marcos importantes aí. Vamos colocar anos importantes aí. Como é que vocês podem resumir? 1996, quando nós nos conhecemos. Sim. 2000, quando voltamos o namoro. 2003, presencialmente, em abril de 2003. Ele quando eu muda pra Brasília. Mudei para Brasília para a gente namorar. E depois, dezembro de 2024, quando nós ficamos noivos. Dezembro de 2004. 2004, quando ficamos Isso. noivos. Com relação ao noivado, tem uma história engraçada também, porque ela é muito planejada nas coisas, né? E como nós já sabíamos que queríamos casar praticamente desde o namoro, então os amigos já iam casando e nós começamos a ver local para casar. Será que a gente vai nessa igreja? Será que a gente vai naquele local de festa? O que a gente vai fazer? Então nós começamos a ver datas para casamento antes mesmo de eu pedir ela em casamento. Nós queríamos casar mais ou menos na data de novembro, quando a gente se conheceu, em outubro, dia 12 de outubro, quando nós voltamos no namoro. Mas as casas de festa em Brasília e igreja estavam lotadas para essa época. Conseguimos então 5 de novembro de 2005. Foi a data que nós conseguimos na igreja presbiteriana de Brasília e também no salão de festa que estava disponível para a gente. E quando eu fui pedir a mão dela em casamento pro meu sogro, ele falou assim, bom, veio com 1 ano atrasado, né? Que eu achava que vocês iam casar no ano passado. De tanto que já era programado. E nessa questão do noivado também teve uma história muito interessante com o pastor Adail Sandoval, porque a igreja que nós frequentávamos em Brasília tinha um templo menor naquela época. Então eram convidados de Brasília e convidados de Cuiabá. 450 pessoas. Aí você me pergunta, por que você convidou esse tanto de gente? Eu não sei, a gente fica com esse negócio de que a gente é da mesma igreja há muitos anos e a gente conhece todo mundo, com essa obrigação de chamar todo mundo. E a nossa igreja, na época, não cabia 450. Aí nós fomos a Presbiteriana de Brasília pedir autorização para casar lá. Casar lá. Aí o pastor Adailson Noval, que nos recebeu no dia, ele orou conosco, deu autorização para casar na igreja, e ele falou uma frase muito interessante para nós. Ele falou assim, que vocês se percam um no outro e se encontrem em Cristo. Em Cristo. A gente nunca mais esqueceu. Isso ficou gravado muito no nosso coração. Então vieram 100 pessoas de Cuiabá em um avião da BRA, que nem existe mais, e foram 100 pessoas de Cuiabá, mais 350 de Brasília, entre amigos, Foi a familiares. gente, hein? Foi muita gente. Foi 2 igrejas inteiras. Foi. 2 igrejas praticamente. 5 de novembro de 2005. E muita convicção, né? Desde 96, né? Sim. Sim, pela graça de Deus, essa convicção nunca saiu do nosso coração e trabalhamos muito para que ela fosse concretizada o mais rápido possível. Eu acho que isso deixa um testemunho belíssimo para os jovens, né? Porque tem muitos jovens que têm dificuldade de pensar, vamos dizer assim, o cronograma ou a convicção, a programação para um casamento. Vocês incentivariam hoje, assim, pensem no casamento como uma coisa que tem que ser planejada, programada e pode ser feita com convicção, é isso? Para incentivar os nossos jovens, porque às vezes fica com dúvida, não, vou esperar ter tudo. E aí, como é que vocês diriam para os jovens hoje? Eu acho que no nosso caso isso serve muito para um conselho para os jovens hoje. A amizade que nós construímos durante o período em que nós não namoramos serviu de base para o namoro, para o noivado e depois para o casamento. Então, é até uma dica do casal lá na frente que a gente pode dar. Então, assim, você procurar uma pessoa que tem essas afinidades com você. Então, para que você tenha os mesmos sonhos, que você tenha princípios parecidos, para que vocês convirjam, a palavra de Deus já é uma bênção por isso, né? Ela já dá o manual do casamento como deve ser. Mas os gostos, né? A livre agência, vou dizer assim, é do casal. Então, a gente entende que a pessoa tem que buscar alguém que realmente tem esses mesmos interesses para que a construção do casamento seja num sentido só. A gente tem uma coisa muito engraçada, desculpa, que antes da gente casar, a gente já estava noivo e a gente saiu um dia para conversar. Aí eu falei assim, então é o seguinte, essa vai ser a conversa que vai decidir se esse casamento sai ou não. Nós vamos conversar sobre tudo. Eu vou falar tudo que eu gosto da sua família, tudo que eu não gosto, tudo que eu quero levar para nossa casa, tudo que eu não quero, você vai falar da minha. E a gente falou sobre aborto, a gente falou sobre doença, a gente falou sobre tudo. Adoção, se adota, se não adota, e se eu não puder ter filho, se a gente for estéreo, e a gente falou.
Colocou tudo na mesa, Colocou né? na As mesa, claras, né? exatamente. Você quer? Quem eram Você não vocês? vai Sim. casar com alguém que você fala assim, eu não sabia que ela era desse jeito. Pode ser uma... Já casou sabendo. Uma Já surpresa. casou sabendo. Foi ótimo. Fez uma Gente, conversa boa. Bom demais, isso tudo que a gente está ouvindo até aqui. A gente quer ouvir muito mais, porque o testemunho é lindo. Mas a IPPTV tem um recado especial ao seu coração. Não sai daí, a gente volta já já, IPPTV. Procurando moradia ou investimento, a consultora Cambur traz o que há de melhor na região da Zona Oeste de São Paulo. Estamos falando do Vila Parque Butantã, apartamentos de 3 dormitórios e estúdios, com a opção de semi-imobiliados. Já o lazer é completo. Piscina com borda infinita, academia, brinquedoteca, área de integração com a família e um salão de festas com uma vista cinematográfica para o Jockey Club de São Paulo. Plantas bem resolvidas, estúdios com conceito aberto e um dormitório privativo. Apartamentos de 3 dormitórios com 79 metros, opção de 2 suítes mais lavabo. O endereço icônico, Avenida Francisco Morato, número 100, a 150 metros do metrô Butantã. Agende sua visita e venha conhecer nossos 2 fantásticos decorados. Há mais de 40 anos no mercado, a Transuinter consolidou-se como uma das empresas de referência nacional em transporte de cargas e soluções logísticas integradas. Com unidades estrategicamente localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Cabo de Santo Agostinho, a empresa mantém um elevado padrão de qualidade, comprovado por suas certificações ISO 9001 e SASMAC. Mais do que transportar, a Transuinter entrega confiança, eficiência e inovação. Sendo assim, somos uma empresa preparada para superar as expectativas dos nossos clientes. Transuinter, movendo o presente, conectando o futuro. Estamos de volta e eu quero perguntar para você, tá gostando do testemunho? É benção. Eu costumo falar muitas vezes aqui, ó, Bem Casados, ele também é pré-vestibular para quem está querendo casar, porque você aproveita para ver os testemunhos onde teve falha, erro e tudo mais. Vou tentar acertar o alvo também. Como fazer, como não fazer, não ligar, cobrar. Ah! O boleto ele tá pagando até hoje. Brincadeira. Aí é o seguinte, pensa comigo aí, você que não é casado, ó, já aproveita esse testemunho aqui, ó, 20 anos sustentados pelo Senhor, Aliança é o programa de hoje. E a gente volta, né, Michele, com um casal maravilhoso, que são lá do nosso grupo de pastoreio, Presbítero Heitor e Flávio. Graças. Cris. Né? Pode ser. Sim, e Flávia aí então Cristina. voltamos no casamento. Perfeito. Nós casamos em 5 de novembro de 2005, com a lua de mel A maravilhosa. gente tinha 24 anos. 24 anos. Ela passou muito nova no concurso, né? Então ela já tinha, no segundo concurso, já quando nós casamos, eu já tinha meu emprego também, já advogava. Fomos para a lua de mel, a gente queria um local quente e um local frio. Fomos para a Costa do Sauípe, em Salvador, e viemos aqui para Campos do Jordão. Olha só que beleza. Mas tem uma historinha rapidinha nesse meio. Nós íamos para Cancún, como local quente, no México. Só que um furacão devastou a cidade 2 semanas antes do casamento. Vilma, né? Olha só. Furacão Vilma. As pessoas da igreja ligavam pra gente um mês antes. Vocês não vão mais não, né? Vocês não vão mais não. Aquele povo que ficava no subsolo, que a areia invadiu, ou o saguão do hotel. Minha primeira viagem internacional, eu quase morri de tanto chorar. Tudo cancelado. Fomos na CVC, Tudo culpa da Vilma. tudo culpa da Vilma. Vilma. Trocamos as passagens, 2 anos depois utilizamos o pacote em Cancún. Mas nesse período nós tivemos que morar na minha kitnet, de solteiro, porque o apartamento que nós compramos na planta não estava pronto. Então ficamos 5 meses aí na kitnet, Ele aproveitamos vendeu pra- o carro dele Isso. pra dar entrada no apartamento. Fica a dica pros jovens, né, Aí, tá gente? vendo? Fazer o planejamento. Tem que fazer o sacrifício, né? Andou de Fazer. metrô, Fazer. tudo em prol do do casamento. casamento. Mas o apartamento foi entregue, então tivemos uma vida de casado bem tranquila no começo. Então, assim, ela trabalhava meio período, eu trabalhava o dia inteiro, mas sempre nós nos encontrávamos no final do dia. Ia comer um fundi, um crepe, um chocolate, um Aquela cinema. vida de comer, engordar, receber os padrinhos, a gente fazia o jantar, a gente teve não sei quantos
quantos mil casais de padrinhos, e aí a gente fazia comida, recebia, olhava as fotos, aí a gente viajou, dormia tarde. Aproveitamos Mas deixa eu só bastante. voltar um pouquinho aí. A vida no kitnet foi aconchegante? Foi bem? Muito tranquilo. Brasília é um pouco quente em alguns períodos. Olha aí, E né? nós pegamos um período desse bem quente. Eu tenho histórias engraçadíssimas na kitnet, a gente deitado, molhado, a gente molhava o Não tinha colchão, não ar-condicionado. tinha ar-condicionado, ligava o ventilador. Brasília é muito seco, muito quente. Mas foi um período engraçado e de adaptação. Nem podíamos abrir as caixas dos presentes de casamento porque não tinha armário para colocar. Tinha onde guardar. É bom que deixou vocês mais unidos ali. Mais unidos, Mais juntinhos. mais pertinhos ali. Então o apartamento entregou, teve essa vida ali com os padrinhos de casamento e a gente, filhos e tal, e nós nem pensávamos nisso. Servíamos na igreja, tínhamos nosso ministério Quanto de tempo trabalho. curtindo a vida de 8 casado? anos, eu só 8 fui mãe anos. aos 32. Olha só. Planejamento. Planejamento. Tudo na nossa vida é assim. Deus é o dono desse roteiro. Vocês A gente- acham importante esse tempo do casal se curtir no início do casamento? Demais. Foi muito importante para nós. Nós Demais. pensamos em 5 anos inicialmente. Só que Brasília, tem, como São Paulo também, tem questões de distância. Então nós morávamos a 20 quilômetros do centro da cidade, onde nós trabalhávamos. Aí pensamos, não, vamos sair então daqui para ficar perto mais dos Eu hospitais. pensava no meu trabalho de parto. Como é que eu vou parir esse menino morando aqui, tendo que andar tudo até chegar no hospital? Não tinha hospital perto. Então eu pensei, não, vamos planejar, vamos comprar um apartamento lá mais perto. Vendemos esse apartamento, compramos outro apartamento já no centro da cidade, maior, mais gostoso. E aí, 3 anos depois, morando nesse apartamento, planejado, Planejamos o Arthur. Planejamos Deus a data. abençoou, Foi. Arthur, que foi meu aluno no Juniores 6 aqui. Isso, vai fazer 13 anos esse ano. Bênção de Deus demais. Bênção de Ou seja, Deus demais. até isso na questão financeira, que a gente pode falar para os casais mais jovens, a escolha de, num primeiro momento, que é para se curtir, ajuda também a promover as questões materiais, como um apartamento melhor e etc., Sim. que dá para construir uma vida financeira. Não que tenha que ser um quadradinho igual para todo Isso. mundo, mas é bom se planejar, né? é bom se planejar. Tudo pela graça de Deus foi assim. Meus pais falam assim, vocês são muito organizados. Não é a graça de Deus que É a vai graça de Deus colocando no tudo no seu quadradinho, né? Muito bom. Curtimos, o Arthur veio ali no dia 11 de novembro de 2013. Eu preciso contar a história do Arthur muito boa. Pegando o gancho com o que ele falou, de você ter uma filosofia de vida. Claro que a primeira regra é ser do Senhor, claro. Mas você tem que ter afinidades, você tem que ter um estilo de vida, uma filosofia, apoiar os sonhos, os projetos. E aí, quando eu estava grávida do Arthur, a minha obstetra em Brasília, um beijo para ela faz partos domiciliares. E ela me falou, Flávia, você tem interesse em ir numa palestra que eu vou dar junto com uma enfermeira e uma doula sobre parto domiciliar? Eu tava com 20 semanas, já estava na metade. Tá bom, eu vou. E eu falei assim pra ele, topa ir na palestra? Eu não falei mais nada, eu não li sobre, eu não pesquisei nem nada. Fomos na palestra, a palestra maravilhosa. Quando a gente sai da palestra e tá andando no estacionamento, ele vira pra mim e fala assim, se você me trouxe aqui pra ter um parto domiciliar, eu tô dentro. Olha só. Foi, Falei assim, gente, mas esse homem já é maravilhoso agora, então. pela graça de Deus. Sabe quando você tem uma decisão que você ora e pensa, eu nunca tive uma paz tão grande na minha vida, aí vem meu marido e fala, eu falei assim, então tá bom, nós vamos ter esse menino em casa. Olha só. E aí a gente orava, eu lembro que era aquele versículo que não cavalos, nós não confiamos em carros nem em cavalos, mas no Senhor. E eu orava esse versículo, Senhor, eu não confio nessa médica porque ela é famosa em Brasília, porque ela é uma bênção, porque ela é um profissional excelente, eu confio no Senhor. Então eu não tô tomando essa decisão porque eu vou ter uma doula, uma enfermeira, uma médica comigo, não. E aí ele topa. E aí a gente não contou pra ninguém, o Arthur nasceu em casa, foi aquele escândalo dos pais depois. Aí o Henrique também já nasceu em casa e todo mundo já sabia que ia ser em casa mesmo. E isso proporcionou uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Porque os amigos... Conta mais pra gente aí. Foi Foram impactante 14 isso. horas de trabalho de parto, mas assim, na sua casa, na sua música, no seu banheiro, compramos uma banheira do Toy Story, Quente. com água quente, comprou um mergulhão, que é aquele negócio que coloca na água, e eu passando a madrugada inteira. E ele foi a minha doula, que é aquela assistente da parturiente que fica lá fazendo massagem, colocando música, mudando ela de posição. Ela não faz nada da parte técnica de saúde. E eu brinco que ele que foi minha doula, junto com a minha doula lá também do lado, maravilhosa. E ele fazia massagem, música, orava por mim.
E eu que peguei meu filho pela primeira vez. E o Arthur nasceu na água, na banheira, lá no nosso quarto. A gente arrastou a cama, colocou a banheira e ele conta essa história pra todo mundo. E o Arthur, Legal. que ele saiu e ele falou pra médica, eu posso pegar ela? Você pode pegar? E ele, ele não vai respirar. Ele tá na água, ele só vai respirar mesmo quando ele sair. Tirei o cordão umbilical. E aí tem umas fotos lindas dele pegando o Arthur, sabe? Aí o Arthur veio chorando, graças a Deus. E assim que ele colocou ele no meu colo, ele parou de chorar. Olha só. Aí a gente falou, a bênção sacerdotal, que o Senhor te abençoe e te guarde. Foi lindo, foi muito lindo. Muito bom, muito bom. Então esse menino veio para presente para nossa vida, o meninão Arthur, mas também veio para dar uma chacoalhada naquela vida organizada que a gente tinha. Tudo muito organizadinho, muito planejadinho. Tudo muito certinho, muito bonito. Muito redondo. Isso me traz algumas lembranças, assim, porque quando você fala que coloca ele no seu colo, ele para de chorar, é por causa da batida do coração, né? Porque ele ouve e reconhece. E tem uma coisa que a gente fala muito no cotidiano, né? Qual é a sua língua materna, né? Minha língua materna é a língua portuguesa, mas essa tensão que existe em falar esses dois termos, língua materna, é porque a criança, ela aprende ouvindo primeiro a voz da mãe. Então, esse contato é muito importante e maravilhoso. Então, língua materna vem disso. Vem disso. Vem da criança que aprende com a mãe e ouve o coração da mãe, né? Isso é muito legal. E casamento é isso aí, é cultura, é ensinamento e experiências que a gente vai aprendendo aqui no Bem Casados. Se você que está aí na experiência de ter filho, quem sabe, né? Ter o parto em casa com quem sabe fazer. Sim. É muito legal. Toda a estrutura, né? E esse meninão chegou e, assim, sempre dormiu muito bem à noite. Ele já chegava de 7, 7h30, dormia, mas dava 5 da manhã a primeira mamada e passava o dia inteiro acordado. 5 a 7. 5 a 7. Então, assim, mas foram 2 anos e 2 meses e meio nessa rotina, sempre dormindo muito bem. E aí cresceu esse meninão e nós programamos. Vamos ter o segundo? Vamos ter o segundo. Então, assim, será que vai vir a Isabela? A gente brincava assim, o menino e o menino. A gente brincava, a gente queria ter o Arthur e a Isabela. A gente brincava assim. Mas no dia que ela pegou o resultado da sexagem fetal, para saber que era o menino ou menina, conta agora, você. Eu fiquei na dúvida de fazer um chá revelação, que eu falei assim, se for um menino, eu não tenho nem nome. Se for um menino e eu ficar com aquela cara de... E o menino vai passar o resto da vida vendo as fotos, eu não quero. Aí eu pensei, não, mas não acho justo também não fazer um chá revelação. O que eu falei? Não, vamos fazer o seguinte, amor, topa. Aí mais uma vez ele topou. A gente vai saber o sexo antes e ninguém vai. Meus pais, nossas irmãs, o pessoal de Cuiabá assistiu ao vivo no telefone, eu chamei as minhas primas, nos tios, e eu peguei no supermercado. Apareceu, a sexagem fetal tá pronta. Quando eu li masculino, gente, eu acho que foi o sorriso mais lindo que eu já vi na vida. Eu não chorei nenhuma vez. Eu falei, gente, isso aqui é um milagre, eu vou ter outro homem de Deus para criar. Isso é uma bênção muito grande de Deus ter me dado mais um menino. Aí eu chorei no mercado, de alegria. Eu falei, como é que eu achava que eu ia ficar triste se fosse outros meninos? Eu sou muito pecadora mesmo. Aí eu falei, vamos fazer o chá. Fizemos o mesmo dia, foi aquela festa. E o povo achando que eu tava feliz daquele jeito, porque eles sabiam que eu sabia que era a Isabela. Ah, você tá animada desse jeito, é porque é a Isabela. Aí no final eu falei, pois é, gente, Deus não me deu a Isabela, mas os planos de Deus são melhores do que os meus. São perfeitos. Bênção demais. A gente vai ouvir mais desse casal, mas não sai daí porque já está emocionante. A gente está compartilhando aqui de lágrimas de alegrias com eles. E PPTV, a sua TV missionária, volta já já. Os momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPPTV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local, acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx, mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência,
é a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Estamos de volta e aí a gente quer abordar logo esse segundo filho. Conta pra gente aí, Heitor, por favor, e Flávia, como é que foi a vinda do segundo? Pois é, ela me abraçou assim quando nós encontramos na hora do almoço, aquele resultado que era masculino, e nós rimos, mas nós rimos tanto dentro do carro, e à noite com a família. E hoje o Henrique, esse príncipe do lar, que significa isso, ele é o mais carinhoso da família. Olha só. Ele beija a gente de manhã, abraça e fala gostosinho. Então estamos curtindo a infância dele muito até hoje. E esse menino veio muito bem, sempre comeu bem, muito bem, dormia muito bem também. Então são 2 meninos em casa, então são 2 machos alfa disputando espaço ali. Sim. Mas ela programou até isso, ela falou assim, olha, eu não vou trocar a fralda de 2 meninos ao mesmo tempo. Então quando o Arthur estiver desfraldando, o Henrique vai estar nascendo. E caiu certinho. Deus é tão maravilhoso com os planos que a gente faz, que eu falei assim, no aniversário do Arthur de 2 anos, eu quero anunciar que eu tô grávida do Henrique. Só que para eu anunciar que eu tô grávida do Henrique, ele tem que estar com pelo menos 8 semanas, que é quando o exame vê o batimento cardíaco. Eu não vou anunciar que eu tô grávida sem ver o batimento. Pois Deus foi tão maravilhoso que a gente fez o Henrique, a gente anunciou, colocamos uma camiseta, filho único cortado, irmão mais velho, e soltamos a imagem do coração do Henrique batendo na tela da festa do Arthur de 2 anos. Que legal. Lá em Cuiabá. Foi muito legal. Presente pra ele também, né? Presente pra ele também. Pro Arthur. Muito legal. Mas companheirinhos ali, então sempre crescendo com essa diferença de 2 anos e meio, que é muito bom. Nós gostamos dessa diferença. São amigos. São amigos. E isso quando chegar na fase mais velha, então daqui a pouco, na juventude, vai ser muito legal. Parceirão. Também. Vai ser parceiro. É o nosso sonho, que eles sejam melhores amigos para sempre, se cuidem, né? Agora assim, antes que vocês tinham aqueles 8 anos de liberdade, né? Antes dos filhos, como é que foi a novidade aí da paternidade, da maternidade? Como é que isso mudou o casamento para vocês aí? Eu vou falar a frase que a minha irmã sempre fala. Eu achava que o casamento era uma ferramenta de santificação muito boa, mas a maternidade ela é muito pior. É o massacre da serra elétrica. Então, a gente fala que a maternidade é o Senhor nos moendo mesmo. É Ele ensinando que Ele é soberano, que nós somos dependentes, que nós somos pecadores, que os nossos planejamentos não significam nada se não tiver a bênção dEle, se não tiver debaixo do decreto dEle. Então, assim, a maternidade, a paternidade é um processo de santificação muito intenso. Eu acho que não tem outro aspecto na vida mais do que criar filhos na presença do Senhor. E nós vemos o amor de Deus para conosco e essa responsabilidade. Então é assim que Deus me ama? Então é assim que eu tenho que cuidar do meu filho? Nós ouvimos uma frase dos milhões de cursos de criação de filhos que ficou na minha cabeça. Falou assim, a criança ela é merecedora de graça tanto quanto um adulto. Então não é porque ela é uma criança que você vai desrespeitá-la. Então, cuidar de uma criança, essa responsabilidade e de ver o amor do pai por você e de você pelo filho, isso para mim foi o mais impactante. E aí vem toda a estrutura do casal, que a gente fala com clareza que no primeiro ano do Arthur deu uma chacoalhada geral naquela rotina, depois com 2, porque 2 cuidam de 1. Mas 2, para cuidar de 2, parece que está faltando braço. Eu trabalhava presencial, eu trabalho de casa há poucos anos. Então, a primeira parte da infância do Henrique e, obviamente, a do Arthur, eu estava trabalhando. Então, era tudo muito corrido, muito dinâmico. Ele tinha 2 noites da igreja, uma para o presbiterato e uma para a equipe de louvor que ele toca. Então, era eu chegando do tribunal e com 2, e ele com duas noites fora, com todos os outros compromissos, então... E a gente vê que tem que ter o equilíbrio em família. Muita coisa que a gente fala para os dois. Você equilibrar, primeiro lugar, Deus, segundo a família. Então, assim, claro que as atividades de igreja, outras festinhas de família, essas da família estendida, acabam ficando de lado um pouco para você investir aquele tempo que a família precisa mais de você. Às vezes os amigos, a família não entende, mas no fim de semana eu quero ficar só com minha família aquele sábado em casa ali, só com os meninos curtindo um parquinho ali na frente do prédio. Então, tudo isso realmente mexeu na estrutura. E como casal também, eu acho que você tem que aproveitar essa fase para
para amadurecer. Muito casal nessa idade, nessa fase, infelizmente, acaba se separando um pouco mais, não presencialmente, mas até emocionalmente. Mas para nós foi um momento realmente ali de ser lapidados mesmo. Foi um momento de crescimento do casal para ter também as mesmas ideias que vêm lá de trás na criação dos filhos. E a criação de filhos igual. O casal tem que estar unido. Como que vai gerir essa rotina? Como que vai inculcar o evangelho? Sim. E tinha chegado o momento de vocês colocarem em prática o que vocês vinham conversando do namoro, 8 anos de casamento, sem filhos, se viram agora com 2 filhos, agora a gente vai ter que praticar o que a gente sempre conversou e combinou. Exatamente. Nesse momento todo, vocês sempre foram muito organizadinhos, planejadinhos, mas tiveram desafios. Qual foi o maior, né? Teve algum maior e como que vocês lidaram com isso? Como é que a fé, por exemplo, os ajudou também nisso, né? Sim. Eu acho que um desafio que teve nesse período exatamente dos 2 pequenos foi uma questão de saúde que eu tive. Durante a pandemia, várias famílias, infelizmente, acabaram passando por isso. E o meu caso foi a vacina do Covid. Naquela época eu falava assim, eu virei jacaré. Então, assim, a vacina me afetou de tal forma que eu perdi o movimento das pernas em um dia. Então, no mesmo dia da vacina, uma perna parou, depois a outra parou, depois essa mão foi parando. Eu fui parar na UTI de um hospital e fiquei internado no quarto 1 dia e 5 dias na UTI para tomar uma medicação para cortar o efeito da vacina. E nesse período na UTI foi um momento de maior dificuldade da família até ali, porque os 2 meninos pequenos em casa. Ela ficou comigo 24 horas na UTI. Então foi um momento que realmente eu vi assim, se Cristo deu a vida pela igreja, então a igreja dando a vida por Cristo nesse sentido. E ele fala disso, pastor, até hoje. E para mim foi a coisa mais natural. Os pais estão em Cuiabá, a irmã. Nós estamos no período de Covid. Isso foi em 2021, ele teve aquela Guillain-Barré gravíssima. Eu sou esposa dele. Pra mim é absolutamente natural eu ficar os 5 dias na UTI com ele. Eu saía uma vez pra tomar banho e pra ir na minha mãe arrumar a lancheira, a escola, os 2 já estavam na escola. Arrumava a lancheira do outro dia, o material do outro dia e voltava. E tomava um banho e voltava. E foi o nosso grande impacto, assim, de... A gente brinca que é a hora das doutrinas da graça descerem na prática. E a palavra aparecer. Isso, é a hora de você... Eu creio realmente na soberania de Deus. Eu vivo aquilo que eu dou aula. Foi o momento de colocar aquilo em prática e como Deus foi maravilhoso nos ajudando, né? A perseverança dos santos, eu gosto de dizer, prefiro como os reformadores, que é preservação dos santos, porque é o Senhor que nos ajuda a perseverar, né? Exatamente. Então ali eu senti assim, será que eu estarei com meus filhos no final do ano? Eu lembro que ia lançar o filme do Sonic naquela época, eu falei assim, será que eu vou assistir uma sessão do filme do Sonic? E você passa a dar muito mais valor para a rotina. O que eu mais sentia falta ali era a rotina de acordá-los pela manhã, de colocá-los na cama à noite, de estar com ela e com eles no mesmo ambiente. Mas foram 5 dias ali sendo tratado, depois mais quase 2 anos de tratamento. Tem uma lembrancinha ainda aqui, como diz o médico, mas pela graça de Deus, estamos aqui como família ainda. E a fé fortalecendo vocês nessa caminhada. Uma caminhada que, inclusive, passa por chegar em São Paulo e hoje vocês estão aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Como é que vocês vieram parar aqui? Conta um pouquinho aí, até porque a hora tá voando, mas a gente quer saber como é que vocês saíram de Brasília para cá. Vamos lá. O apartamento ficou pequeno, 2 meninos, mais um homem usando o mesmo banheiro. Então realizamos aquele sonho de ir para uma casa maior, com gramado, piscina, cachorro. Pela graça de Deus também conseguimos mais essa bênção. Moramos 3 anos ali. E o emprego que eu estava em Brasília já não estava mais tão bom assim. E eu recebi esse convite para participar de um processo seletivo. É uma empresa na Universidade de Mackenzie, aqui em São Paulo, no jurídico. Então vim para cá por esse convite, para participar do jurídico dessa universidade. Fiquei lá durante 1 ano. Agora já estou só com o meu escritório, mais uma empresa de tecnologia. E nesse período todo nós aceitamos então o convite para vir para São Paulo. E assim, os meninos já estudavam no Mackenzie lá em Brasília. Ela conseguia trabalhar online pelo serviço dela, já fazia isso lá também. E aquela questão de, vamos tentar? Vamos uma oportunidade, uma igreja nova, um emprego novo. Então vamos tentar essa vida nova em São Paulo, talvez seja bom para a família. E eu vi outros casais que passaram por aqui, que também vieram para São Paulo, e a história parece muito parecida. Aqui você é mais família. Você só tem a sua esposa, os seus meninos só têm vocês. Só nós 4. Então essa união é boa. E ela falou assim, vamos, porque esses meninos precisam de união, nós 4. Precisa que a família cresça nessa unidade, independentemente de amigos e família estendida também. Então, com essa oportunidade de vir para São Paulo, nós somos surpreendidos pela vida muito agradável que nós encontramos aqui. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros foi um presente para nós, porque os meninos se adaptaram muito rápido.
Então nós ficamos lá pelo trabalho infantil, pelo trabalho com adolescentes também, casais, e nós já nos vimos também com o convite de vocês, a oportunidade de servirmos no grupo pequeno, já na UCP, nos cultos também aos sábados, né? Eu tenho a honra de dizer que fui eu que entrevistei vocês, né? Foi. A entrevista de novos membros. Foi. Fico muito feliz. Fizemos um ano já. E estão no nosso grupo de pastoreio, né? Exatamente. Nossos vizinhos, né? Nossos vizinhos lá, exatamente. Gente, a hora voa e a gente precisa continuar os outros blocos do programa, né, Michele? E a Vamos gente chamar segue o nosso primeiro bloco, Dica de Casal. E o Dica de Casal é o momento que vocês podem falar à vontade do que vocês querem deixar como dica mesmo. A Cris pode falar para as mulheres, o Heitor para os homens, e vocês podem falar para câmera 3 de vocês. Perfeito. Então, para você, homem, a primeira dica, vamos na sequência. Busque a futura namorada, a futura noiva no arraial do Senhor. Então, busque no meio da igreja que você frequenta, busque no meio dos acampamentos. Você viu que deu certo aqui, e tem muitas histórias que passaram por aqui que realmente começaram assim, ou numa reunião de mocidade, ou numa reunião de UPA, ou no acampamento de federação que você vai. Viaje um pouquinho mais distante, vá para Goiânia, Brasília, São Paulo, para que você busque a sua futura esposa realmente no meio do povo do Senhor. Os patriarcas fizeram isso com os seus filhos, e o povo de Deus cresceu dessa forma. E a segunda coisa, busque uma namorada, uma esposa, uma futura noiva, que tenha afinidade com as coisas que você gosta. A aparência é muito importante. A gente brinca, né, que a beleza é que serve à mesa em primeiro lugar. Mas se além da aparência não tiver nada mais que atraia você naquela pessoa, não continua, não. Então, assim, é muito ruim você ver casamentos que começaram só por relação à aparência, e a Bíblia fala que a aparência passa, né? Depois, espiritualmente, a gente cresce. Mas se você não tiver atividades que vocês façam conjuntamente, eu gosto de ver um filme, eu gosto de pedalar, eu gosto de correr junto, eu gosto de outras coisas, atividades que vocês façam em comum, que isso continue do namoro até o casamento. Que isso vai sustentar também vocês no momento de dificuldade e para curtir as alegrias também. A minha dica, na verdade, são duas, estão interligadas. A primeira é uma vida sólida com Deus, como pessoa e também como casal. Uma vida crescente de santificação, uso regular das disciplinas espirituais, fazer sua devocional, ler a sua Bíblia todos os anos, buscar um conhecimento do Senhor, ser regular na igreja, servir. Às vezes muitos casais falam, por que esse plano meu não deu certo, aquele outro não deu certo? Porque não fez o básico. E ler a Bíblia e fazer oração funciona. Então, e a outra que está interligada é viver a vida comum do lar. Eu amo 1 Pedro 3,7. Maridos, vivei a vida comum do lar. Essa nossa rotina, o ordinário é muito maravilhoso. Aquele ordinário que às vezes parece chato, é ele que constrói, ele que é o fundamento de um casamento, de uma família. Quando o extraordinário vier, a sua família está bem fundamentada. Porque há alegria nessa vida cristã comum, na rotina de um casal. Perfeito. Bom demais, Sim. Dicas preciosas, né, Michele? Muito bom. Exatamente. A gente segue agora com O nosso próximo quadro, Eu Ainda Digo Sim. Eu ainda digo sim, coraçõezinhos aí na tela. E é o momento de vocês dois agora, publicamente, né, dizerem por que o Heitor ainda diz sim para a Cris e por que a Cris ainda diz sim para o Heitor. E vocês podem se virar e é o momento... Momento romântico, faz de conta que a gente não tá aqui, tá? A gente chora de novo, Chora né? de novo. Chora de novo. E o pessoal Faz os de casa votos. aí queria pedir pra você, ó, aproveita o nosso chat aí, comenta e clica no coraçãozinho agora. Exatamente. Eu vou ser rápida porque eu não quero chorar demais. Eu ainda digo sim, a Cris diz sim pro Heitor porque o casamento ele é um projeto de Deus. Se é uma coisa que vem do coração de Deus, é porque ela é muito maravilhosa. E eu sempre digo que Deus me ama muito, porque meu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo e Ele me deu você. Então, eu tenho certeza que Ele me ama muito. E porque você é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço, meu amor. Misericórdia. Eu digo sim para você todos os dias. Amém. Eu digo sim para você ainda, querida, porque você ainda é aquela mesma menina que eu vi entrar naquela quadra de esportes em Goiânia, naquele dia. É a mesma menina que riscou minha Bíblia em 1 Coríntios 13:7, que foi o versículo do nosso casamento que diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E com 20 anos nós vivemos tudo isso. Só que você é essa menina madura, essa menina que cresceu no casamento, que cresceu em santidade, que se tornou essa mãe, essa dona de casa maravilhosa e que também reflete a graça e a vida de Jesus na sua vida.
Por isso eu te digo sim, e você está cada dia mais lindo. Eu te falo isso todos os dias. Olha aí, que alegria. Isso aí, né? E a gente fica feliz de ver o romance sendo promovido no casamento, que é muito importante. Enfeitar aí a melhor amizade com o melhor do romance E a também. gente incentiva isso. Ó. Sexta-feira, vira aí pro seu cônjuge e diga o quanto você o ama, o quanto ela é linda. É isso mesmo, gente. Pratique aí o romantismo dentro do casamento, não é Bom isso, demais, gente? né, gente? Amém, Olha aí. isso mesmo. É isso aí, o programa vai terminando aqui, mas muito obrigado, viu, Heitor e Cris. Nós que agradecemos. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês, o Arthur e o Henrique, tá bom? Amém. Nós agradecemos. Muito obrigado. Demais. A nós todos. Como a gente encerra, né, Michele? E a gente sempre pede para o sacerdote do lar, o líder da casa, né, fazer uma oração. Heitor, por favor, ore por nós e também abençoando a vida daqueles que nos assistem, por gentileza. Oremos. Amém. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento aqui em que nós lembramos e trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Obrigado que podemos lembrar de tantos fatos e de vermos a mão santa e poderosa e soberana do Senhor guiando a nossa vida até aqui, ó Deus. Obrigado que confiamos em Ti, que esse testemunho seja para a honra e glória do Senhor, essa história que já está escrita, como diz bem minha querida aqui, nossos nomes escritos no livro da vida, mas vivendo uma vida, ó Pai, de exemplo do Senhor Jesus nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe, ó Pai Santo, esses casais, essas famílias que estão assistindo esse programa, para que a palavra do Senhor, ó Pai Santo, chegue em mais corações e que esse amor, ó Pai Santo, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, seja plantado em mais corações de jovens também, para que mais famílias se glorifiquem o Teu nome e que frutifiquem, ó Pai, que produzam filhos para a glória do Senhor, sejam assim também. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o nosso próximo. Bem casados. Bem casados, pessoal. Tchau, tchau.